todos, meu nome é Reinaldo Rossano, eu sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal e é com grande satisfação que estamos aqui no programa Saber Direito. Então, quando fomos convidados, não tivemos a menor dúvida em indicar um tema para esse nosso estudo, composto aí de 5 aulas. Então, escolhemos o tema, o processo penal e o Supremo. Então, nessas nossas 5 aulas, nós discutiremos aí questões, decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, que abordaram temas lá que, de fato, tiveram uma grande influência e uma grande discussão, que geraram grandes discussões aí, tanto no meio jurídico quanto no meio social. Então, qualquer dúvida, mandem um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Então, nessa nossa primeira aula, nós falaremos acerca do sigilo no inquérito policial. Na segunda aula, comentaremos sobre a possibilidade ou não de aplicação do princípio do contraditório também no inquérito policial. E fechando essa primeira parte da fase de investigação, nós comentaremos acerca da possibilidade ou não de inquéritos policiais em andamento serem considerados como maus antecedentes. E também falaremos sobre a questão relativa ao uso de algemas, o que isso pode influenciar dentro da persecução penal. Na quarta aula, comentaremos sobre as prisões cautelares, também abordando decisões aí do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. E, finalmente, na quinta aula, falaremos acerca desta prisão como condição para que o recurso da defesa venha a ser recebido. Então, vamos iniciar a nossa aula, essa primeira aula, tratando aí acerca do sigilo do inquérito policial. Pois bem, esse tema relativo ao sigilo do inquérito policial é, sem dúvida nenhuma, algo que vem causando grandes transtornos, né? Inclusive envolvendo aí problemas institucionais, né? Basta ver esses casos recentes, né? Isso envolvendo a Polícia Federal, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal. O certo é que o inquérito policial, um procedimento administrativo de cunho inquisitivo, ele é sigiloso. Nós não podemos, de forma alguma, imaginar um inquérito policial como um caráter público, por exemplo, como existe via de regra nas ações penais. Então, o inquérito, sem dúvida nenhuma, é marcado pelo sigilo. No entanto, até que ponto deve ir esse sigilo? Até que momento, porque nós temos, sem dúvida nenhuma, um envolvimento não só da investigação, como também de investigados, ou seja, nós precisamos preservar, sem dúvida nenhuma, a honra, a intimidade dos investigados, para que nós não tenhamos problemas. Por exemplo, como nós podemos citar um caso famoso que foi divulgado na mídia, o chamado caso da escola base, em São Paulo, não sei se todos se recordam. Então, em São Paulo, certa época, houve uma divulgação na mídia, né, de que os donos de determinada escola infantil, eles praticavam pedofilia. O que ocorreu a partir daí? Todos os pais retiraram as crianças do colégio e até hoje nada ficou provado contra esses pais. Ou melhor, ficou provado, na verdade, que esses donos das escolas não tinham nenhum envolvimento com pedofilia. Então, vejam bem, se de fato o sigilo do inquérito viesse a ser respeitado nessa situação, talvez nós não tivéssemos esse prejuízo, sem dúvida nenhuma, irreparável, causado lá à intimidade desses dois cidadãos. Bem, nós começamos a nossa análise a partir da leitura de um dispositivo no Código de Processo Penal, o artigo 20. Então, o artigo 20 do Código de Processo Penal diz o seguinte: a autoridade policial assegurará no inquérito o sigilo necessário ao interesse da investigação e ao interesse da sociedade. Ou seja, vamos imaginar, por exemplo, se o delegado de polícia fosse até a televisão dizer as diligências que ele ia produzir no inquérito policial. É evidente que essas diligências não teriam êxito. Imagine, por exemplo, o delegado dizendo: olha, eu vou fazer uma busca domiciliar em tal dia. Nós não teríamos êxito disso. Agora, o artigo 20, sem dúvida nenhuma, ele precisa ser analisado em conjunto com outros dispositivos que foram posteriores a esse artigo 20. O artigo 20 data de 41 e, principalmente, deve ser harmonizado com a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, no artigo 5º, nesse artigo 5º, inciso 10, ele prevê
ela prevê que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a intimidade das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. No mesmo sentido, nós temos o artigo 5º, o inciso 63, que determina lá como direito do preso, né? E se o preso tem esse direito, é evidente que também quem está em liberdade tem. Nós vamos ver o direito dele ter a presença do advogado. Concomitantemente a isso, nós temos o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906 de 94, que assegura ao advogado o direito de ter acesso aos autos do inquérito, mesmo sigilosos. Então, o objetivo justamente desse momento inicial é a gente fazer a harmonização acerca disso. Agora, inicialmente, vamos dividir esse sigilo do inquérito em 2 sigilos, o que a doutrina moderna vem fazendo hoje. Então, esse sigilo do inquérito, ele se subdivide em um sigilo interno e um sigilo externo. O que seria esse sigilo externo? Bem, o sigilo externo seria aquele que veda ao delegado de polícia dar uma publicidade abusiva no inquérito policial. Então, pela doutrina, o sigilo externo é algo que sempre deve existir no inquérito. O delegado não deve dar ampla publicidade àquilo que ele está fazendo no inquérito policial. Então, em tese, ele não deveria dizer lá as investigações, a postura que ele vai tomar na investigação, deveria, em tese, preservar o nome de eventuais suspeitos, eventuais investigados. E essa publicidade, no caso, ela deveria ser dada apenas no curso da ação penal. Então, esse sigilo externo, para a doutrina dominante, para a doutrina moderna, ele é algo sempre necessário no inquérito policial. Porém, nós temos também o sigilo interno. E o que seria esse sigilo interno do inquérito policial? O sigilo interno já seria o sigilo que alcançaria o advogado do indiciado, assim como o próprio indiciado. E aí que nós temos uma decisão interessante do Supremo sobre essa questão do sigilo interno, datada de 2004. Porque até essa data, em 2004, era assente na doutrina, assim também como na jurisprudência, que o acesso do advogado aos autos do inquérito policial não era irrestrito. O advogado ele poderia ser impedido de ter acesso aos autos do inquérito quando fosse necessário para o interesse da investigação. Então, nós era pacífico, por exemplo, pacífico, vamos dizer assim, era totalmente majoritário o entendimento de que, em razão do interesse público que envolve a investigação, o delegado de polícia ele poderia se recusar a dar acesso aos autos do inquérito ao advogado do indiciado. Todavia, em 2004, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, na época, bastante polêmica, decidiu o seguinte, eu vou me permitir ler aqui para vocês o que ficou consignado nessa decisão. Então, diz o seguinte, foi uma decisão proferida no HC 82354, o relator, o ministro Sepúlveda Pertence. Diz assim a questão, do plexo de direitos dos quais é titular o indiciado, interessado primário no procedimento administrativo do inquérito policial, é corolário e instrumento a prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos, explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia, Lei 8.906, de 94, artigo 7º, inciso 14, da qual, ao contrário do que previu em hipóteses assemelhadas, não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo. A irrestrita amplitude do preceito legal resolve, em favor da prerrogativa do defensor, o eventual conflito dela com os interesses do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao princípio da proporcionalidade. Então, a partir dessa decisão, proferida em 2004, o Supremo consagra o entendimento de que o sigilo interno do inquérito ele não existe. Ou seja, o advogado do indiciado, ele tem acesso total e irrestrito a tudo que está incorporado no inquérito policial. Então, essa é a nossa ideia, esse é o nosso contexto da aula inicial. Ou seja, você verificar, de um lado, o sigilo do inquérito. De um lado, a necessidade de se preservar a intimidade e a honra e a vida privada de investigados. De outro lado, também a liberdade de imprensa,
que vai ter o direito, sem dúvida nenhuma esse direito existe, de acompanhar as investigações, ou seja, de divulgar aquilo que foi produzido na investigação. E, por outro lado, agora, recentemente decidido a partir de 2004 no Supremo, essa possibilidade desse sigilo se estender ou não à pessoa do advogado do indiciado. Então, dentro desse contexto do sigilo do inquérito policial, vamos observar, vamos ver o que a opinião de dois cidadãos acerca dessa existência ou não de sigilo no inquérito policial. Então, uma opinião de um cidadão comum e uma outra opinião de um advogado. Então, vamos observar a opinião desses cidadãos. Vamos lá. Eu acho que deve ser primeiro provado que aquela pessoa é culpada antes de você divulgar o nome dela, porque isso pode causar constrangimento e às vezes a pessoa é inocente, né? Tem casos que justifica, sim, divulgar, mas na sua maioria das vezes não. Porque pode ser que ao final, e já tem exemplos maciços nos tribunais sobre isso, no final de tudo era mentira, a pessoa era inocente. Mas há casos de clamor público, mas o cuidado da imprensa é divulgar que ele é suspeito. Às vezes o repórter, talvez por dominar a matéria, os termos jurídicos, já coloca ele como acusado, no caso de uma ação, até mesmo como uma pessoa que tivesse sido condenado. Esse é uma lástima, um ato terrível da imprensa, é um ato que não edifica, que não transmite a informação. Pois bem, nós podemos analisar das duas opiniões, daí nós podemos extrair, em tese, já duas correntes acerca dessa existência desse sigilo ou não. Uma primeira corrente mais extremada, vamos dizer assim, foi expressada lá pelo nosso colega que deu a sua opinião, pelo cidadão do povo. Então, ele disse o seguinte, que para ele, o nome de investigados, ele só poderia ser divulgado na imprensa ao final da ação, ou seja, quando tivesse totalmente comprovada lá a sua autoria acerca de um delito. Na segunda opinião, feita por nosso colega advogado, ele defende aí uma solução intermediária, né? E essa solução intermediária diz o seguinte, tenta harmonizar, de certa forma, a liberdade de imprensa, né? Mas ressaltando que qualquer divulgação que venha a ser feita, deve ressaltar que aquela pessoa, o nome daquela pessoa, que ela apenas está sendo investigada. De fato, é uma posição intermediária, porque nós podemos ainda colher uma terceira corrente, que tenta, então, trazer para o inquérito policial o princípio da publicidade. Então, vejamos aquela que, de certa forma, representa uma melhor orientação. Sem dúvida nenhuma, nós temos aí vários interesses envolvidos. Nós temos a liberdade de imprensa, nós temos a questão da investigação e nós temos também, de certa forma, a preservação da intimidade, da vida privada e da honra de investigados. Então, o que ocorre diante dessa situação? Nós precisamos fazer uma harmonização. E, sem dúvida, a melhor corrente é a segunda, é essa defendida pelo nosso colega advogado. Vejam bem, se de um lado nós não podemos impedir a imprensa de ter acesso a tudo aquilo que foi produzido nos autos do inquérito policial, nós também não podemos, podemos admitir que pessoas que estão apenas sendo investigadas no inquérito policial, que elas sejam tratadas como acusados, como condenados já. Nem acusados são ainda, porque passarão a ser acusados a partir do início da ação penal. Então, essa harmonização que deve ser feita dentro dessa ponderação de conflitos, dentro dessa ponderação de direitos que existe. Então, vejam bem, o que se parece razoável diante de uma situação dessa? Enquanto está em curso uma diligência, essa diligência ela é sigilosa. Então, a imprensa não tem direito a ter acesso a essa diligência. Então, por exemplo, nós tivemos hipóteses absurdas, né, e infelizmente realizadas lá pela Polícia Federal, nas quais se mostrou pessoas na sua residência sendo presas e algemadas. E muito se criticou essa postura da Polícia Federal porque, pelo menos no primeiro momento, não havia necessidade desse uso de algemas. O que ocorreu nesse caso? A autoridade policial não assegurou o sigilo externo necessário ao inquérito policial. Agora, vamos supor que o inquérito policial ele já tenha sido finalizado, que aquela diligência já tenha sido realizada. Em tese, nada impediria que a imprensa, ou mesmo o próprio delegado de polícia, ele então viesse lá e se manifestasse acerca daquela ação, daquela persecução penal. Agora, para a parte da doutrina,
essa possibilidade do delegado de polícia ir até a imprensa para se manifestar sobre aquilo que ele investigou, ela não existe. Porque o sigilo externo é algo que sempre tem que ser aplicado no inquérito policial. Nós defendemos uma posição intermediária, ou seja, o inquérito é sigiloso, sem dúvida nenhuma, ele não tem como seu princípio regente o princípio da publicidade, como ocorre numa ação penal, mas, por outro lado, você também não pode conferir a esse inquérito um sigilo absoluto. Agora, o que nós não podemos admitir, de fato, é que, por exemplo, a imprensa tem acesso a esses autos do inquérito antes mesmo da defesa. Porque até nesse primeiro momento nós estamos tratando do sigilo externo. Então, vejam bem, se o delegado de polícia, se a autoridade policial não assegura esse sigilo externo ao inquérito policial, se ele dá ampla publicidade ao inquérito policial, o que nós teremos? Nós teremos um procedimento, um inquérito policial público. E a partir daí, nome de pessoas investigadas, assim como a própria investigação, ela não vai ter êxito. Então, essa é a primeira ideia acerca do sigilo do inquérito policial, ou seja, a necessidade de se preservar esse sigilo externo com as suas devidas cautelas, é evidente. Até esse momento, nós abordamos a questão do sigilo externo. Eu pergunto aqui aos nossos colegas se existe alguma dúvida, se ficou alguma dúvida acerca desse sigilo externo do inquérito policial. Professor, tenho uma dúvida. Me chamo Delbo Augusto, sou aluno da UDF e nós temos visto que tem sido motivo de grande repercussão na mídia o vazamento de informações de inquéritos policiais, em especial da Polícia Federal, mais especificamente ainda com relação ao delegado Protógenes. Nesse sentido, professor, eu queria saber quais as consequências jurídicas desse vazamento de informações e aquelas pessoas que tiveram seus nomes divulgados, que se achem de certa forma prejudicadas, quais medidas que podem ser adotadas? Muito bom. Então, uma pergunta excelente, né, isso do nosso colega Delbo. Ela é o seguinte, existe uma regra no direito processual penal que diz o seguinte: eventuais vícios, eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial não repercutem na ação penal. Então, num primeiro momento, o fato do nome dessa pessoa investigada ter sido divulgada na mídia, mesmo antes do início da ação penal, em princípio ela não vai anular futura ação penal. Então nós estamos trabalhando, no primeiro momento, com uma investigação que se tornou uma ação penal. Nesse caso, não há que se falar em nulidade da ação penal por causa dessa divulgação indevida. Agora, é evidente que nessa hipótese, a autoridade policial ela descumpriu um comando legal do artigo 20 do Código de Processo Penal, ela não assegurou o sigilo necessário, às vezes até o interesse da própria investigação, e ela merece uma punição. Então, é possível que ela receba uma sanção administrativa, em razão de ter ferido, nesse caso, esse comando do artigo 20. Agora, vamos aos casos extremados, que ocorrem também, infelizmente, já ocorreram na prática, como nós já citamos aqui, o caso da escola base, né, de São Paulo, que é o caso mais notório sobre esse tema da violação ao sigilo do inquérito. Nesse caso da escola base, sequer houve ação penal, ou seja, o nome da pessoa investigada foi divulgada na mídia, indevidamente, e sequer houve ação penal porque não se conseguiu colher elementos que apontassem lá a autoria dele sobre o crime. Nessa situação, você vai ter, além da responsabilidade administrativa da autoridade policial, você vai ter a possibilidade de uma indenização. E essa indenização, em princípio, vai ser paga por quem? Pelo Estado. Por quem aquele agente é o seu representante. É aí que nós temos o grande problema de se não se conferir ao inquérito policial o sigilo externo. Agora, vejam bem, raciocinando em relação ao Estado, em relação a nós contribuintes, de fato é uma situação bastante complicada. Porque nós estamos lá, né, nós contribuintes, e em razão de uma falha de um agente público, nós vamos ter que indenizar aquela pessoa que foi envolvida, cujo nome foi envolvido indevidamente numa investigação e foi divulgado mais indevidamente a isso ainda. Agora, vamos imaginar agora sob o lado da pessoa que teve o nome indevidamente investigado. Para vocês terem uma ideia, nesse caso da escola base, recentemente os donos da escola, eles receberam uma indenização.
uma indenização de R$100 mil. Ou seja, é um valor considerável, sem dúvida nenhuma, mas que nem de longe consegue sanar, superar, indenizar esses cidadãos em sua honra, em sua intimidade lá que foi violada. Então, respondendo a sua questão de forma objetiva, Celso, nós temos o seguinte: em princípio, o desrespeito a esse sigilo ao inquérito não vai invalidar eventual futura ação penal. Isso não invalida, porque são vícios que ocorreram no inquérito policial que não anulam a ação penal. Agora, se não houve ação penal, o que nós vamos ter nesse caso é a responsabilidade administrativa e civil do Estado. Nessa situação, o Estado está obrigado a indenizar aquela pessoa que indevidamente teve o seu nome divulgado na mídia. Agora, seria muito bom que nós, cidadãos, começássemos a ter a seguinte noção. A partir do momento em que o agente público divulga indevidamente o seu nome numa mídia, você tem a possibilidade de entrar com uma ação contra o Estado. Mas você também tem a possibilidade de entrar com uma ação de indenização contra o próprio agente público. É claro que vai ocorrer o seguinte: nós sabemos que no caso de uma ação de indenização contra o Estado público, a responsabilidade ela é objetiva. Nós não precisamos provar a existência de dolo ou culpa por parte do agente, apenas a ocorrência do dano e o nexo entre a conduta do agente público e esse prejuízo que foi causado. Já no caso do agente público, aí não, você vai ter que provar que houve dolo ou houve culpa por parte dele, porque aí a responsabilidade do agente é tida como subjetiva. Então, vejam bem, não há nenhum prejuízo em termos de ação penal caso esse sigilo externo venha a ser violado. É claro que nós estamos falando que não há nenhuma violação se essa investigação tiver êxito, porque dificilmente uma investigação que é pública, dificilmente essa investigação vai ter êxito. Então, vejam, isso é o sigilo externo do inquérito policial. Esse sigilo que, para a doutrina, ele deve existir no inquérito policial. Por isso que nós falamos que é uma das características do inquérito ele ser sigiloso. O que nós estamos tratando aí é desse sigilo externo. Mas agora vamos à segunda vertente do sigilo ocorrido lá, aplicado ao inquérito policial. Talvez também tão polêmica ou mais polêmica do que a do sigilo externo. Essa seria o sigilo interno. Então, nós sabemos que o sigilo interno é aquele que atingiria o indiciado ou o próprio advogado do indiciado no direito de ter acesso aos autos do inquérito, sob o fundamento de que esse inquérito é sigiloso. E como nós já antecipamos no início da aula, até 2004, as decisões jurisprudenciais sobre o tema, tanto do STJ como do Supremo, eram no sentido de que o sigilo interno existia no inquérito policial. Ou seja, o indiciado, assim como o advogado do indiciado, principalmente o advogado do indiciado, ele poderia, sim, ser impedido de ter acesso aos autos do inquérito, sob o fundamento de que esse inquérito era sigiloso. Então, você colhe ainda várias posições doutrinárias no sentido de que é razoável que esse direito de acesso aos autos do inquérito por parte do advogado do indiciado não seja absoluto, que ele possa ser limitado, ele possa ser relativizado. E essa limitação justamente existe, na visão de parte da doutrina, por causa do interesse público em se preservar essa investigação, ou seja, o interesse público justificaria, no caso, a negativa de acesso aos autos do inquérito por parte do advogado do indiciado. Pois bem, até 2004 era assim que funcionava. Mas em 2004, nós tivemos, então, aquela decisão que nós lemos aqui, do Supremo Tribunal Federal, no qual se garantiu que o acesso aos autos do inquérito por parte do advogado do indiciado é irrestrito. E como que o Supremo Tribunal Federal chegou a essa conclusão? Primeiro, eu lembro, na década de 90, por exemplo, quando eu fazia faculdade, os nossos professores diziam o seguinte, que a presença do advogado no inquérito policial, ela era muito pequena e geralmente você ia lá para assegurar que o seu cliente não seria atingido em sua integridade física, porque ainda se temia a questão da tortura nas delegacias de polícia. Assim também, eles brincavam muito falando assim, que você ia até a delegacia de polícia para fechar o contrato de honorários.
A verdade é o seguinte, é que a partir de 88, muita coisa mudou. E um dos direitos fundamentais que foram previstos no artigo 5º da Constituição Federal foi a presença do advogado, mesmo no curso do inquérito policial. A partir daí, eu não posso dizer, em hipótese alguma, que a presença do advogado só se faz necessário para isso. Para assegurar a integridade física do seu cliente e para fechar contrato de honorários. Eu não posso admitir mais isso. E aí o Supremo segue essa linha. Por quê? Ele passa a interpretar o artigo 20 do Código de Processo Penal à luz da Constituição Federal. Então, o ministro relator, o ministro Sepúlveda Pertence, inicialmente indagou o seguinte dos seus colegas do Supremo. Para que serviria a presença do advogado no curso do inquérito policial? Para que a Constituição teria previsto esse direito, se sequer o advogado do indiciado tem direito a ter acesso aos autos do inquérito? E vejam bem, quando nós falamos acesso aos autos do inquérito, não é fazer carga dos autos do inquérito. Isso não é possível. Ter acesso aos autos do inquérito é folhear os autos do inquérito, podendo inclusive tirar cópias. É essa a possibilidade de acesso que nós estamos discutindo. E aí o ministro continuou. O artigo 20, para lembrar, ele é de 1941. Então ele diz lá que a autoridade deve assegurar o sigilo necessário à elucidação do fato e o interesse da sociedade. Perfeito. Agora, a Constituição não, ela é de 88. E ela é um diploma normativo muito superior ao Código de Processo Penal, eu não preciso dizer isso. E aí o que ocorre? Se o cidadão tem o direito fundamental de ter a presença do advogado do indiciado, mesmo no curso do inquérito, que efetividade haveria nesse direito se sequer o advogado pode ter acesso ao que está lá nos autos do inquérito policial? E aí o ministro continuou e foi para a legislação infraconstitucional. Ele foi analisar o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906 de 94. E nessa lei, você tem no artigo 7º várias prerrogativas do advogado. E uma das prerrogativas do advogado é analisar, mesmo sem procuração, vejam bem, mesmo sem procuração, autos de inquérito policial, ainda que corram em sigilo. E aí, nessa situação, ele fez uma análise do artigo 7º e viu que várias prerrogativas dos advogados foram restringidas no parágrafo único pela própria lei, 8.906. Nesse próprio artigo 7º, você tem, por exemplo, a impossibilidade do advogado ter acesso aos autos processuais quando eles são sigilosos, em determinadas situações. Você tem a impossibilidade dele ter acesso aos autos processuais quando você tem prazo comum para os advogados. Só que em relação ao inquérito policial não houve nenhuma limitação. E aí, então, ele conclui o seguinte: se a Constituição confere o direito fundamental do advogado, da presença do advogado mesmo no curso do inquérito policial, se o Estatuto da Ordem, ele não restringiu esse direito de acesso aos autos do inquérito por parte do advogado do indiciado, não vai ser o artigo 20 que vai impedir o advogado do indiciado de ter acesso aos autos do inquérito. É a partir desse contexto que nós temos a decisão proferida em 2004 pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, essa decisão, ela foi sendo alvo de questionamentos e nós chegamos hoje a um ponto de existir uma súmula vinculante sobre o tema. É a súmula vinculante número 14, que daqui a pouquinho nós vamos comentá-la. Agora, muita gente pode ter a seguinte dúvida, né? A partir do momento em que o advogado do indiciado tem o acesso irrestrito aos autos do inquérito policial, será que isso não pode prejudicar a investigação? Então, vejam bem, eu vou perguntar aqui para os nossos colegas se existe alguma dúvida, se existe alguma questão a ser esclarecida acerca desse sigilo interno do inquérito policial. Professor, eu tenho uma pergunta. Meu nome é Tiago, sou aluno da Faculdade Fórtio, e a minha pergunta é: a possibilidade de acesso aos autos do inquérito por parte do advogado do indiciado não inviabiliza a investigação? Então, excelente pergunta, Tiago. E vai ao encontro do que nós estávamos falando aqui justamente, né? Ou seja, como é que eu faço essa ponderação entre essa possibilidade hoje irrestrita do advogado do indiciado ter acesso aos autos do inquérito com a própria investigação? Porque vamos imaginar o seguinte: o advogado do indiciado ele tem acesso aos autos do inquérito e lá nesse inquérito policial tem uma diligência que foi determinada. Por exemplo, vamos supor, uma busca domiciliar que foi decretada.
Será que se o advogado do indiciado tiver acesso a esses autos do inquérito, antes que essa busca domiciliar seja decretada, será que essa busca vai ter êxito? É evidente que não. Por mais ético que seja o advogado, ele está ali para defender os interesses do cliente dele. Então, a partir do momento em que o advogado sabe, olha, tem uma busca domiciliar decretada nos autos do inquérito, ele, logicamente, ele vai conversar com o seu cliente a fim de verificar se há algo no domicílio desse cliente que vale prejudicar. E é claro que nós não podemos ter a noção, né, de que isso feriria a ética, que feriria lá princípios, não é isso? Porque, na verdade, você está ali sendo contratado pelo réu e existem réus que cometeram delitos. E eles merecem defesa do mesmo jeito daqueles outros que não cometeram delitos. Então, como é que se faz essa harmonização entre esse acesso irrestrito que o Supremo garante dos autos do inquérito por parte do advogado do indiciado com a investigação? É simples. Quando é que o delegado de polícia ele deve anexar aos autos do inquérito uma diligência? A partir do momento que ela foi devidamente cumprida. Aquela busca domiciliar ela não deveria estar no corpo do inquérito policial, a não ser que ela já tivesse sido devidamente cumprida. E essa saída foi o que se aplicou na prática. Por exemplo, uma interceptação telefônica, é claro, é algo diverso. Eu acho que todo mundo deve lembrar que a interceptação telefônica ela corre em autos apartados, por determinação legal. Então, os autos da interceptação telefônica são sigilosos e nem o advogado pode ter acesso a esses autos da interceptação. Mas o que ocorreu certa vez? Certa vez, o delegado de polícia, a partir da degravação parcial dessa interceptação telefônica, ele anexou essa interceptação, parte dessa interceptação, no corpo do inquérito policial. E isso agora, em 2006, 2007. E aí, então, o defensor do indiciado buscou o acesso aos autos do inquérito lá para defender os interesses do seu cliente. Só que o delegado disse, não, de jeito nenhum. Eu não vou te dar acesso a esses autos do inquérito por uma razão simples. Existe uma diligência que está anexada nos autos do curso do inquérito, do corpo do inquérito, e essa diligência é sigilosa. E se eu lhe der esse acesso, eu não vou conseguir investigar. E aí o advogado, então, buscou o auxílio do o socorro do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal disse, tudo aquilo que está incorporado no inquérito policial tem que ser dado acesso ao advogado do indiciado. Por quê? Porque o sigilo interno do inquérito policial, esse não existe mais. Então, vejam bem, o delegado, ele se equivocou a partir do momento em que ele trouxe uma interceptação telefônica que ainda estava em curso para o corpo do inquérito policial. Isso não precisava ele ter feito isso. Ele deveria ter mantido ainda a interceptação telefônica correndo em autos apartados, sigilosos, que não seriam extensíveis à pessoa do advogado do indiciado, e só ao final dessa interceptação que ele deveria juntar, então, essa interceptação aos autos do inquérito policial. E juntando essa interceptação aos autos do inquérito policial, não havia como o delegado fazer essa negativa de acesso aos autos do advogado do indiciado. Então, Tiago, nós podemos dizer o seguinte, como é que você faz, na prática, para conferir o acesso irrestrito por parte do advogado do indiciado aos autos do inquérito e preservar a investigação? Só junte essa diligência a partir do momento em que ela foi devidamente cumprida. Agora, vejam bem, esse entendimento dá margens a, vamos dizer assim, a certas violações a esse sigilo interno do inquérito. Porque você pode ter, por exemplo, um inquérito policial que tenha lá 40 páginas e 500 páginas estejam fora do inquérito. Aí, no final do inquérito, tudo é anexado no inquérito. O que valeu, nesse caso, ter o advogado o acesso irrestrito aos autos do inquérito, se tudo só foi juntado ao final do inquérito? Então, vejam bem, o correto é, tão logo cumprida a diligência, essa diligência tem que ser anexada aos autos do inquérito. E isso foi preocupação dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal. Porque, de fato, ocorre isso, pessoal. Olha, nós que já advogamos na prática, nós tivemos vários problemas, por exemplo, em encontrar o inquérito policial. Infelizmente é assim. Por exemplo, você chega no cartório judicial e eles dizem, não, olha, o inquérito está na delegacia. Quando você vai na delegacia, não, o inquérito está no cartório judicial e você não consegue achar os autos do inquérito. Agora, é um começo.
vamos dizer que é o início, né, em 2004, começou a consagração de que o sigilo interno do inquérito policial não existe mais. E hoje, como é que nós estamos? Hoje, como nós já antecipamos, nós temos uma súmula vinculante sobre o tema. E eu vou me permitir ler o teor dessa súmula vinculante para que nós discutamos aqui, na nossa aula, os efeitos, né, e o teor dessa súmula 14, vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, diz assim: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo e irrestrito aos elementos de prova, que, já documentado em procedimento investigatório, realizado por órgão de competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, nós acompanhamos a sessão na qual o Supremo Tribunal Federal ele resolveu editar a súmula 14 vinculante. E é interessante que essa foi, se não me engano, a primeira súmula que surgiu por parte de provocação. Não foi uma súmula criada por iniciativa dos próprios ministros do Supremo. Quem provocou a edição dessa súmula foi o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí o que aconteceu? Não foi por maioria, né, nós tivemos 2 ministros que ficaram vencidos, né, nessa súmula 14, então foi por 9-11, 9-2 que nós tivemos, né, são 11 ministros, então 9 votaram favoravelmente à edição da súmula e 2 contrários. Bem, e o que diz a súmula? Primeiro, a súmula não menciona advogado, porque, logicamente, o Supremo teve uma preocupação com os defensores públicos, né, então ela usa de uma expressão mais ampla, né, dizendo defensor do indiciado. E o advogado não deixa de ser um defensor do indiciado. Então, primeiro, não é qualquer advogado que tem acesso irrestrito aos autos do inquérito. Quem tem acesso irrestrito aos autos do inquérito é o defensor do indiciado. Essa é a primeira situação. E aí nós temos uma questão prática interessante. Por quê? Pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado tem acesso irrestrito aos autos do inquérito mesmo sem procuração. No entanto, o próprio Supremo exige, quando você questiona o descumprimento dessa súmula 14, o próprio Supremo exige que o advogado demonstre que ele é advogado do indiciado. E aí você vai ter que anexar uma procuração. É algo um pouco contraditório na nossa visão. Porque, vejam bem, eu, advogado, eu vou até uma delegacia de polícia e digo, olha, eu tenho um cliente meu que está indiciado e o número do inquérito é esse, eu quero ter acesso aos autos do inquérito. A primeira pergunta que vai ser feita por parte da autoridade que lhe atender é se você é advogado do indiciado, se você tem procuração nos autos. Mesmo não tendo procuração nos autos, o Estatuto da Ordem lhe assegura isso. É evidente que, se o advogado estiver mentindo, ele vai ser responsabilizado, inclusive penalmente, por isso. Agora, não, ele é de fato o advogado do indiciado. Pelo Estatuto da Ordem, ele não precisa de procuração, ele tem um acesso irrestrito. Aí vamos continuar. Então, inicialmente, não é qualquer advogado que tem acesso aos autos do inquérito, é o defensor do indiciado. Aí, dizendo assim a súmula ainda, ter acesso amplo e restrito aos elementos de prova que já documentado em procedimento investigatório. Foi justamente aquela pergunta que o nosso colega Tiago fez, que nós respondemos da seguinte forma: o delegado de polícia, a fim de que ele respeite lá a investigação, para que não fira a investigação, e respeite o acesso irrestrito por parte do advogado do indiciado, ele só deve trazer ao corpo do inquérito aquelas diligências que já foram devidamente cumpridas. Então, por isso que a súmula diz que ele só tem esse acesso aos autos do inquérito se você tiver esses elementos já documentados em procedimento investigatório. Não é qualquer elemento, é apenas aquele que já foi documentado no corpo do inquérito. E um dado importante é que a súmula diz de competência da Polícia Judiciária. Aí nós sabemos que a Polícia Judiciária pode ser uma Polícia Civil, as Polícias Civis estaduais, assim como a Polícia Federal. E por que o Supremo, de certa forma, restringiu esse acesso aos autos do inquérito, no caso, aqueles inquéritos, aquelas investigações presididas pela Polícia Judiciária? A razão de ser isso é a seguinte:
Há ainda em discussão no Supremo Tribunal Federal, está em discussão no Supremo Tribunal Federal, a possibilidade ou não do Ministério Público presidir investigações, realizar diretamente investigações. Então, é evidente, na prática, você tem procedimentos de investigação preliminares que são feitos diretamente pelo Ministério Público. E aí, o Supremo não poderia colocar aqui na súmula que também esses procedimentos de investigação preliminar, eles não poderia haver o sigilo interno em relação à pessoa do advogado do indiciado, ou seja, o advogado do indiciado teria acesso irrestrito a esse procedimento de investigação, mas se ele tivesse colocado isso, ele estaria, de certa forma, dizendo, já antecipando, que o Ministério Público pode investigar diretamente. Então, é por essa razão que a súmula 14 vinculante, ela restringe o acesso, esse sigilo, essa ausência do sigilo interno, àqueles procedimentos de investigação realizados pela Polícia Judiciária. Agora, é evidente, se o Supremo, mais à frente, decidir que o Ministério Público pode investigar diretamente, nada impede que essa súmula 14 venha a ser aplicada também àqueles procedimentos de investigação preliminares realizados diretamente pelo Ministério Público. E terceiro, nós vamos continuar lendo a súmula, diz o seguinte: digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isso é algo importante. Por quê? É comum, às vezes, ou era comum, você chegar na delegacia de polícia e pedir lá, então, o acesso aos autos do inquérito, e, de repente, o inquérito vinha incompleto para as mãos do advogado do indiciado. Então, o inquérito, por exemplo, tinha 500 páginas, e aí você pegava lá, da 1 a 30 está lá, mas depois passava da 45, ia para 60, da 90, ia para 120. E aí, então, você, como defensor do indiciado, você questionava. Eu quero saber aonde estão as demais partes do inquérito policial. E aí, a resposta sempre era a mesma. Olha, doutor, nós estamos conferindo apenas essas páginas porque as demais páginas dizem respeito a outros investigados. Então, o acesso não era irrestrito. E aí o Supremo também, embora isso não esteja expresso na súmula, e embora com essa redação aqui final, dizendo assim, digam respeito ao exercício do direito de defesa, dê a entender que o delegado pode fazer isso, ele não pode fazer de forma alguma essa situação. Porque, a partir do momento que o delegado de polícia é ele quem indica quais são os elementos de inquérito necessários ao exercício da defesa por parte do advogado do indiciado, ele não é mais delegado, ele é defensor. Então, tudo que está devidamente incorporado ao inquérito policial, tudo isso é de ser extensível ao advogado do indiciado. E hoje nós temos uma súmula vinculante sobre o tema. Então, nós vamos ouvir agora uma opinião de um advogado sobre essa súmula vinculante, sobre esse sigilo interno, ou seja, sobre a possibilidade do advogado, do indiciado, de ter acesso aos autos do inquérito. Então, vamos lá. Agora tem uma súmula 14 que permite ao Supremo Tribunal, a súmula vinculante, que permite ao advogado, à defesa, ter acesso aos autos do inquérito. Em qualquer instância, seja na Polícia Estadual, na Federal, enfim, qualquer parte. Inclusive ao inquérito policial. Claro, o inquérito. Sem o acesso, não há defesa. Pois bem, então vejam bem, o nosso colega, ele já coloca que sem esse acesso aos autos do inquérito não há defesa. Tudo bem, existe uma súmula vinculante sobre o tema, então, academicamente, nós não discutimos mais, pelo menos em razão da súmula vinculante número 14, nós não discutimos mais se o sigilo interno ele existe ou não no inquérito. Ele não existe mais. Ou seja, tudo que está devidamente documentado no corpo do inquérito policial tem que ser acessível ao defensor do indiciado no interesse lá do seu cliente. Agora, que consequências, em primeiro lugar, podem advir do desrespeito ao conteúdo dessa súmula? E, em segundo lugar, podemos discutir o seguinte: o que se faz, o que se pode fazer contra o ato do delegado de polícia que nega o acesso aos autos do inquérito ao advogado do indiciado? Ou seja, que meios, que providências eu, como defensor do indiciado, eu devo tomar caso o delegado de polícia, em flagrante ofensa à súmula 14 do Supremo, vinculante, ele me negue o acesso aos autos do inquérito policial. E que consequências adviriam
desse desrespeito do advogado, do delegado de polícia, em não assegurar esse acesso amplo e restrito aos autos do inquérito por parte do advogado do indiciado. Pois bem, primeiro vamos discutir os meios, as providências lá que podem ser tomadas em caso de negativa do acesso aos autos do inquérito por parte do delegado lá, o advogado do indiciado. Interessante, porque quando nós tivemos a primeira discussão, a primeira decisão do Supremo, que causou aquela impressão, até podemos dizer, uma certa surpresa, né, no meio jurídico, aquela decisão proferida pelo ministro Sepúlveda pertence em 2004, a questão foi levada até o Supremo por meio de habeas corpus. Porque quase toda a doutrina, até então, colocava que o instrumento correto para se questionar essa negativa do advogado, do delegado, em dar acesso aos autos do inquérito seria o mandado de segurança. Por quê? O mandado de segurança, nós sabemos que é aquela ação constitucional utilizada para proteger direito líquido e certo, que foi violado lá por um ato flagrantemente coator. Então, nesse caso do mandado de segurança, afirmava-se que a negativa do delegado de polícia estava cerceando o direito líquido e certo do advogado de exercer a sua função. No entanto, a questão chegou até o Supremo por meio de habeas corpus. E o habeas corpus, nós sabemos também, que é aquela ação constitucional que não protege qualquer direito. Protege o direito sagrado da liberdade, o direito de ir, de vir e de permanecer. E aí, então, muita gente até hoje se questiona o porquê do Supremo Tribunal Federal ter admitido, ter conhecido dessa questão do sigilo interno do inquérito policial por meio de habeas corpus. E aí? Será que o habeas corpus também é possível? Eu posso impetrar um habeas corpus para questionar essa negativa do advogado, do indiciado, de ter acesso aos autos do inquérito? Pois é possível. É possível por quê? Porque não estamos aí, é evidente, discutindo ofensa ao direito de liberdade, direito de ir e vir do advogado. Não é isso. Não é o direito de liberdade do advogado que pode estar sendo cerceado em razão da negativa do delegado de polícia em conceder acesso aos autos do inquérito ao advogado indiciado. Na verdade, o habeas corpus hoje, ele tem uma utilização bastante ampla, a partir do reconhecimento na própria jurisprudência de que é possível sim você impetrar o habeas corpus quando você tiver a chamada ofensa reflexa, indireta ao direito de liberdade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus para questionar a indevida negativa do delegado de polícia de dar acesso aos autos do inquérito ao advogado do indiciado, não é porque o direito de liberdade do advogado está sendo violado, mas é porque pode ser que, em razão daquela negativa da autoridade policial, você tenha a violação ao direito de liberdade de quem? Do próprio indiciado. Porque a partir do momento em que o advogado do indiciado não tem acesso aos autos do inquérito, como bem lembrou o nosso colega advogado, que exercício de defesa ele vai poder ser feito por parte desse advogado? Então, se admite o HC, consoante hoje jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ, o STJ ainda há ministros que não admitem o HC, mas em sua maioria o uso do habeas corpus é admitido, porque em razão daquela negativa da autoridade policial, pode ser violado o direito de liberdade do indiciado. Aí, a partir daí, alguém se questiona, e o mandado de segurança, então? Será que o mandado de segurança, então, deixa de ser admitido? Porque a Constituição Federal, na parte que prevê o mandado de segurança, diz o seguinte, que conceder-se-á o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data. Então, existe essa situação. Ou seja, a partir do momento que você tem a admissibilidade de um habeas corpus, em princípio, aquele direito não pode ser protegido por mandado de segurança. Porque, senão, você teria a possibilidade de impetração conjunta dos dois instrumentos. Bem, no nosso entendimento, os dois instrumentos, nesse caso, são cabíveis. Tanto o habeas corpus quanto o mandado de segurança. E é o que se vê na prática. Inclusive, muitos advogados optam pelo mandado de segurança
em razão desse dissenso que ainda existe na jurisprudência de não admitir o HC em casos tais. Então, o que ocorre? Por que para nós, mesmo a Constituição dizendo que o mandado de segurança só é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus, por que para nós seria possível, nesse caso, a utilização do mandado de segurança e também do mandado de segurança e também do habeas corpus? A razão é óbvia. No caso da impetração de mandado de segurança, de quem é o direito líquido e certo que está sendo ferido? Do advogado. No caso da impetração do habeas corpus, de quem é o direito de liberdade que está sendo violado ou pode ser violado? É do indiciado. Então, vejam bem, são direitos diversos. E direitos diversos, direitos distintos, podem ser perfeitamente protegidos por instrumentos diferentes. Então, a partir do momento que o advogado opta por impetrar o mandado de segurança, ele está protegendo, ele está advogando ali, protegendo o direito próprio, o direito dele, que foi violado em razão da negativa da autoridade policial. A partir do momento em que ele impetra um habeas corpus, aí já não é o direito de liberdade dele que foi violado, mas sim o direito do indiciado, ou que foi violado ou que vai ser violado. No entanto, hoje nós temos ainda a possibilidade da utilização de um outro instrumento, que na nossa visão não vai inviabilizar a utilização do habeas corpus e do mandado de segurança. Que instrumento é esse? Bem, a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal edita uma súmula vinculante sobre o tema, a partir desse momento, qualquer desrespeito a essa súmula vinculante pode ser questionado diretamente no Supremo por meio de um instrumento chamado reclamação. Então, vejam bem, lá no artigo 103 da Constituição, nós temos o seguinte, artigo 103, no caso 103A, diz assim, artigo 103A, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. E aí o parágrafo 3º da Constituição, desse artigo 103A, diz assim, caberá reclamação do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. É evidente que vai ter muita gente que vai sustentar que, nesse caso, a possibilidade de reclamação vai inviabilizar a possibilidade de impetração do mandado de segurança ou do habeas corpus. Essa argumentação está totalmente equivocada. Por quê? O próprio artigo 7º da Lei 11.417 de 2006, que regula a reclamação no caso de descumprimento de teor de súmula vinculante, da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao Supremo, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Então, nada obsta, na nossa visão, que a parte, caso não queira impetrar, ajuizar a reclamação direto no Supremo, que continue ainda ou impetrando o habeas corpus ou impetrando o mandado de segurança. E, finalmente, que consequências processuais nós teríamos caso o delegado de polícia obstasse esse acesso aos autos do inquérito por parte do advogado do indiciado? Bem, nós acabamos de falar, pouco tempo atrás, que eventuais vícios do inquérito não repercutem na ação penal. No entanto, nesse caso, nós podemos até vislumbrar uma nulidade, mas é uma nulidade relativa, o ato para ser anulado vai depender de prejuízo. E dificilmente, no nosso entendimento, esse prejuízo conseguirá ser demonstrado na prática. Então, nós estamos encerrando a nossa primeira aula.
Nós vamos apenas fazer aqui uma recapitulação do que nós vimos. Então, nós iniciamos falando acerca do caráter sigiloso do inquérito. Dividimos o sigilo do inquérito em sigilo interno e sigilo externo. Comentamos a questão do sigilo externo, aquele que atinge lá a mídia, né, aquele que veda uma publicação abusiva no inquérito, e também falamos do sigilo interno. E, finalmente, comentamos a súmula vinculante número 14, bem como os efeitos que poderiam advir do descumprimento dessa súmula, assim também como os meios de impugnação cabíveis, nesse caso, de descumprimento da súmula. Espero revê-los aí na próxima aula e mandem um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Até logo.